O objetivo dessa apresentação é, é trazer algumas informações bastante básicas, bastante objetivas, sem grande aprofundamento, e até para que ela seja o menos cansativa e alcance essa objetividade proposta, para que quem se servir dela possa dar os primeiros passos no estudo da eletrocardiografia e na sua aplicação na fisiologia e na clínica. Então, vamos lá. Bem, a eletrocardiografia é uma ferramenta que foi desenvolvida por inúmeros pesquisadores ao longo da história, mas sobretudo teve seu início no século XIX e no final deste século um pesquisador se destacou, Wilhelm Einthoven, considerado o pai da eletrocardiografia, que desenvolveu uma forma de análise da atividade elétrica do coração a partir da perspectiva de 3 eletrodos. Nessa figura é demonstrado aqui como naquela época o paciente era investigado com a eletrocardiografia. Neste caso aqui, os membros superiores, as mãos, e também o membro inferior esquerdo, que são imersos em recipientes contendo solução salina, que funcionavam como os eletrodos que fariam essa medição da diferença de potencial elétrico. Hoje a técnica é bem mais moderna, obviamente, e os eletrodos são metálicos em contato direto com a pele do paciente para se fazer a detecção dessa diferença de potencial. Então, apenas uma ilustração de um fato histórico relevante e vamos adiante. Bem, em que se baseia o exame eletrocardiográfico? Basicamente, o eletrocardiograma é um medidor de diferença de potencial entre 2 pontos. Basicamente é isso. Então, como você vê aqui nessa representação, imagine uma célula em repouso, que se apresenta aqui e aqui também. E aqui nós temos um gravador, um registrador da diferença de potencial elétrico. Considerando que esse registrador, né, da diferença de potencial elétrico apresenta aqui 2 eletrodos para se medir a diferença de potencial entre esses dois eletrodos, tanto nesta situação à esquerda quanto nessa situação à direita, nós vemos que em ambas as situações a diferença de potencial entre os 2 pontos considerados é nula, porque se trata de 2 células que estão em repouso e tanto neste eletrodo quanto neste eletrodo a carga elétrica existente é a carga elétrica positiva. Não há diferença de carga elétrica entre esses dois pontos, como também não há entre estes outros 2 pontos aqui à direita. Bem, mas considerando que, sendo este modelo representativo de uma célula, ou poderíamos até considerar como sendo um tecido excitável maior, como o próprio miocárdio, considerando que este tecido, passando por uma excitação, se inicia-se um potencial de ação, veja, nesta próxima imagem, aqui abaixo, nós temos esta célula passando por uma excitação, em que o lado esquerdo já está despolarizado, enquanto o lado direito permanece com o seu potencial de membrana de repouso. Obviamente, nessa situação, se dispusermos o eletrodo como está aqui nessa primeira figura, nós teríamos a detecção de carga elétrica negativa neste ponto e de carga elétrica positiva neste ponto, dando então uma diferença de potencial entre esses 2 pontos. Esse registrador acusaria isso. Então, se ele faz uma diferença de potencial entre este
ponto à direita e este ponto à esquerda, nesta situação, ele identificará que o ponto à direita apresenta uma carga elétrica mais positiva em relação ao ponto à esquerda. Então, aqui está mais positivo do que aqui. No gráfico que registra essa diferença de potencial, nós vamos ver uma curva ascendente, que nós chamamos de deflexão positiva, indicando esta diferença de potencial elétrico entre estes dois pontos. No entanto, aqui à direita, você percebe que tanto quando a célula está em repouso, quanto quando ela está parcialmente excitada, nós não detectamos diferença de potencial. No decorrer do tempo, a diferença de potencial no primeiro caso é nula, obviamente, porque a célula está em repouso e tanto este lado quanto este lado apresentam carga elétrica positiva. Mas também nesta segunda situação, quando a célula está sofrendo um processo de excitação, tanto este lado quanto este lado apresentam a mesma carga elétrica. Então, não há diferença de potencial detectável. Portanto, você percebe que a localização dos eletrodos faz muita diferença no registro da atividade elétrica de um tecido excitável. Então, aqui, dada a posição do eletrodo, nós detectamos diferença de potencial, porque um estava localizado no polo positivo, outro no polo negativo. Já aqui, nós não detectamos diferença de potencial, porque ambos os eletrodos estavam localizados no mesmo polo da célula. Avançando, chegamos a essa situação em que a célula apresenta um avanço maior no processo de despolarização. E você nota que nessa figura amarela, a maior parte da célula já se despolarizou, havendo apenas um pequeno trecho ainda em repouso. Quando se mede a diferença de potencial entre esses dois pontos, nós vamos encontrar que existe uma diferença efetiva de potencial elétrico. Porém, é uma diferença menor, o que é apontado por um declínio dessa curva, porque o polo positivo está ficando cada vez menor em relação ao polo negativo. Então, nós estamos assistindo a um declínio dessa curva, a uma deflexão, a uma redução dessa curva. Ainda não é uma deflexão negativa, porque toda essa parte acima da linha de base nós chamamos de deflexão, e ela está positiva nesse caso. Mas a linha está descendo em direção à linha de base do registro. Enquanto que no caso aqui ao lado, nenhuma detecção aconteceu, porque novamente os eletrodos se mantêm equidistantes e numa mesma região de polaridade elétrica, com a mesma polaridade elétrica, então eles não detectarão diferença de polaridade. Na medida em que o tempo passa, nós encontramos já uma situação em que a célula está completamente despolarizada. E neste caso, estes eletrodos aqui não detectarão mais diferença de potencial. A diferença de potencial nesta situação será nula. É o que está acontecendo aqui. Então, ao longo deste processo, houve uma ascensão dessa curva e um declínio dessa curva na medida em que o polo positivo foi diminuindo de intensidade até que se voltou à linha de base. Então, nós descrevemos, ou o aparelho descreveu, uma deflexão positiva. Enquanto isso, neste outro registro, nenhuma deflexão foi observada, nenhum registro de atividade elétrica foi observada, muito embora ela tenha havido, mas ela não foi detectada devido à localização destes eletrodos. Por que isso é importante? Porque na eletrocardiografia real, os eletrodos são dispostos na superfície corporal e podem detectar a diferença de potencial entre dois pontos que podem registrar diferença
de potencial detectável, como aconteceu neste caso, ou não, como aconteceu neste caso. Então, esse conjunto de informações terá um valor importante na avaliação da atividade elétrica do coração, como vai ficar mais claro na medida em que nós formos avançando nessa nossa apresentação. Bem, esta figura é bastante ilustrativa e ela representa poderíamos dizer, uma bateria que apresenta um polo positivo aqui à direita e um polo negativo à esquerda, imersa em uma solução salina, uma solução eletrolítica. Então imagine aqui esse círculo como sendo uma placa de Petri, ou um recipiente qualquer que contivesse uma solução salina e que nós colocássemos no centro dessa solução uma bateria com seu polo positivo e com seu polo negativo. Bem, uma vez que essa bateria fosse imersa nessa solução salina, o que nós assistiríamos seria a propagação de corrente elétrica do polo positivo em direção ao polo negativo. E essa propagação de corrente elétrica, nós sabemos que ocorre através de linhas, essas linhas isoelétricas, que formam um campo elétrico aqui nessa solução iônica. Bem, neste caso, nós vamos dispor imersos também aqui nessa solução iônica 4 eletrodos, A, B, C e D. E vamos medir a diferença de potencial elétrico entre eles aos pares, da seguinte forma: vamos medir a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B e entre o ponto C e o ponto D. E veja que rigorosamente assim, nós não vamos medir a diferença de potencial entre B e A, mas entre A e B. Isso faz diferença? Sim, claro que faz diferença, porque o ponto A está positivo em relação a B. Então, nós teríamos um potencial positivo. Se nós fizéssemos a diferença de potencial entre B e A, nós teríamos que o ponto B está negativo em relação a A, porque ele está mais próximo do polo negativo. Então, nós teríamos uma diferença de potencial negativa. Portanto, faz toda a diferença. Então, neste caso, nós vamos medir a diferença de potencial entre A e B. Aqui está, diferença de potencial entre A e B. E a diferença de potencial entre C e D. Aqui está, a diferença de potencial entre C e D. Vamos considerar este registro inicialmente, a voltagem AB. Considere que durante metade deste registro, nós estávamos medindo a diferença de potencial nessa solução salina, mas ainda não teríamos inserido esta pilha, esta bateria no centro da solução. Então, a diferença de potencial entre A e B antes da colocação dessa bateria seria nula. É o que estamos observando aqui. No momento em que nós introduzirmos a bateria, então nós colocamos a bateria no meio dessa solução salina. No momento em que nós introduzimos essa bateria na solução salina, a solução iônica funciona como um fio condutor. Na verdade, e agora é importante, nós vamos introduzir um conceito de destaque na eletrocardiografia, que é o volume condutor. Então veja, essa solução salina obviamente não é um fio, mas é um volume de líquido que conduz eletricidade, que propaga corrente elétrica. Então nós chamamos essa solução salina, esse banho salino, de volume condutor. Então, uma vez que a bateria seja colocada em meio a este banho, a esse volume condutor, imediatamente a corrente elétrica começa a se propagar através dessas trajetórias, dessas linhas isoelétricas que estão demonstradas aqui. E nesse instante,
imediatamente nós conseguimos detectar uma diferença de potencial, que será positiva, pois estamos detectando a diferença de A em relação a B. Então, imediatamente nós assistimos aqui uma variação da diferença de potencial positiva, indicando que A está positivo em relação a B. Portanto, uma deflexão positiva, uma variação positiva em relação ao valor zero. Por outro lado, quando nós quando nós investigamos a diferença de potencial entre os pontos C e o ponto D, o que está sendo observado aqui, obviamente nessa primeira metade do experimento, antes da inserção da bateria, nenhuma detecção de potencial aconteceu, porque obviamente ela não existia, pois a bateria ainda não havia sido inserida. Mas a partir deste instante em que a bateria é inserida no meio, a corrente elétrica se propaga, no entanto, nenhum registro de potencial elétrico, nenhum registro de atividade elétrica é detectado. E por que isso não acontece? Porque os pontos C e D estão equidistantes em relação aos polos positivo e negativo. Então, tanto C quanto D estão num mesmo nível de potencial elétrico. Portanto, não há diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. Tanto faz medir a diferença de potencial entre C e D quanto a diferença entre D e C, não há diferença de potencial. Por que é importante destacar isso? Porque parece o óbvio, né? Por que é importante destacar isso? Porque, novamente, para certas disposições dos eletrodos sobre a superfície corporal do paciente, em certas circunstâncias, não é possível detectar diferença de potencial. E isso é importante? Sim, porque isso traz informações relevantes que ajudam a esclarecer a, a funcionalidade elétrica do coração e principalmente a orientação do coração dentro do tórax. Perceba que se nós inclinássemos essa pilha, se inclinássemos ela num ângulo de qualquer, digamos de 25 graus, neste caso o polo negativo subiria um pouco, o polo positivo desceria um pouco e essas linhas mudariam a sua trajetória. Neste caso, a diferença de potencial entre pontos C e D deixaria de ser nula, mas também não seria muito ampla. A diferença de potencial entre A e B continuaria a existir, mas seria um pouco menor. Então, nós detectaríamos uma diferença de potencial entre C e D, mas uma diferença pequena, e continuaríamos detectando a diferença de potencial entre A e B, mas também uma diferença um pouco menor. Então, atente a este modelo, porque ele traz informação muito valiosa para a compreensão do que acontece num exame eletrocardiográfico real. Seguindo o modelo anterior, vamos substituir aquela pilha que tínhamos inserido aqui por um modelo hipotético de célula excitável. Imagine que nós coloquemos aqui no meio dessa solução uma célula excitável que num primeiro momento, nesse momento 1, está em repouso, portanto apresentando carga elétrica positiva ao longo da sua face externa. Nós temos aqui carga elétrica positiva nesse ponto 1, porque a célula está em repouso. Se toda a superfície da célula apresenta carga elétrica positiva, não há diferença de potencial entre os pontos A e B e também não há diferença de potencial entre os pontos C e D. Então, neste ponto 1, neste momento 1, a diferença de potencial é zero, tanto entre A e B quanto entre C e D. A partir do momento em que essa célula excitável começa a sofrer um potencial de ação, e este potencial se propaga da esquerda
em direção à direita, veja que no momento 2, metade da célula já se excitou. Então, nós temos aqui a metade da célula excitada e, portanto, despolarizada, a outra metade da célula ainda em repouso, apresentando carga elétrica positiva na sua face externa. Então, o ponto A, neste momento, vai detectar uma maior concentração de cargas elétricas positivas em relação ao ponto B. Nesse caso, então, nós teremos, na medida em que o potencial surge e vai se propagando, nós temos um aumento gradativo da diferença de potencial até chegar à sua intensidade máxima no momento 2, em que os dois polos apresentam a mesma intensidade. Então, a diferença de potencial, nesse caso, é máxima. Porém, a partir do ponto 2, caminhando em direção ao momento 3, a diferença de potencial continua a existir, porém, o lado esquerdo que está se despolarizando continua avançando este potencial, essa despolarização, em direção ao lado direito. E assim o lado direito vai ficando com um potencial positivo cada vez menor, o que é descrito no registro como um declínio dessa diferença de potencial. Até que no momento 3, você observa que toda a célula está despolarizada. E ela está despolarizada, portanto, toda ela com carga elétrica negativa na face externa e sem apresentar diferença de potencial detectável. Então, a diferença de potencial aqui é zero. Considerando que esta célula inicia um processo de repolarização e que essa repolarização siga o mesmo sentido de propagação da despolarização, nós vamos assistir ao lado esquerdo da célula, a partir do momento 3, o lado esquerdo da célula começa a apresentar novamente carga elétrica positiva, porque a célula vai se repolarizando. Essas cargas elétricas positivas vão aumentando de intensidade e, obviamente, o lado negativo vai ficando cada vez menos negativo na comparação com o lado que está ficando positivo, isto é, o ponto A está detectando carga elétrica negativa e o ponto B está apresentando cada vez mais carga elétrica positiva. Então, na medida em que o polo positivo começa a se manifestar à esquerda dessa célula, uma nova diferença de potencial é detectada. Então, o ponto A vai registrando carga elétrica negativa na comparação com o ponto B, que tem carga elétrica positiva, até que no momento 4, essa diferença de potencial entre os dois pontos é máxima. Então, temos aqui um polo negativo e um polo positivo de igual intensidade, e a diferença de potencial é máxima no momento 4. Na medida em que a repolarização prossegue, avançando em direção ao lado direito da célula, nós vamos observando que a diferença de potencial vai se tornando menos intensa, porque o polo negativo, próximo ao ponto A, está reduzindo de intensidade. Então, essa deflexão negativa que aconteceu começa a desaparecer. Até que, chegando ao momento 5, em que toda a célula está novamente em repouso, repolarizada, não há mais diferença de potencial entre o lado direito e o lado esquerdo, entre os pontos A e o ponto B, e, portanto, no momento 5, voltamos à diferença de potencial zero. Então, veja que durante a despolarização, observamos um período de diferença de potencial apresentando uma deflexão positiva, e no período de repolarização observamos também uma diferença de potencial aqui registrada por uma deflexão negativa. Bom, mas o que aconteceu quando observamos
o par de eletrodos C e D, a diferença de potencial entre os pontos C e D. Novamente, se você acompanhar ao longo de todos esses momentos, de 1 a 5, nenhuma diferença de potencial foi detectada por causa da posição desses eletrodos em relação ao gerador de atividade elétrica, que nesse caso foi essa célula hipotética. Então, C e D estão equidistantes em relação aos polos e, portanto, não registraram qualquer diferença de potencial elétrico. Já neste modelo, com um pouco mais de complexidade, mas que para sua compreensão é muito importante que tenhamos compreendido os modelos anteriores. Imagine que naquela mesma solução iônica, naquele mesmo meio em que de início colocamos uma bateria, depois uma célula excitável, agora nós imergimos um coração inteiro. E esse coração está numa disposição tal que o ápice dele está ligeiramente voltado para o lado direito e a base um pouco voltada para o lado esquerdo, simulando a posição do coração dentro do tórax. E neste caso, ao invés de 4 pontos ao redor do coração, nós vamos dispor aqui 3 pontos. Então considere nessa situação um coração no lugar em que antes havia uma bateria e depois uma célula excitável. Então, sabendo que o sentido de propagação do potencial de ação no coração, inicialmente com a excitação do nódo sinusal, que se localiza na borda lateral direita do átrio direito, e este potencial avança em direção ao átrio esquerdo, tanto ao átrio esquerdo na sua parte superior, quanto na sua parte inferior, e também ao próprio átrio direito. Então o potencial avança em direção ao átrio esquerdo e também em direção ao átrio direito e na direção do nó do átrio ventricular. Ao longo de todo esse caminho, há uma propagação média, considerando estas setas como sendo vetores indicativos do sentido de propagação do potencial de ação. O vetor médio entre estes três apontaria mais ou menos na direção de um ponto entre os pontos A e ponto C. Então, seria mais ou menos como a trajetória descrita aqui pelo apontador laser. E este seria o sentido aproximado de propagação médio do potencial de ação ao longo durante a excitação atrial. Então, considerando que este é o sentido de propagação média, é como se nós tivéssemos uma bateria disposta nesse eixo, aqui representado por este vetor médio, por esse vetor soma destes três aqui representados. Então, nós teríamos o polo negativo da bateria deste lado e o polo positivo deste lado. Então, se nós medirmos a diferença de potencial entre os pontos A e B, aqui dispostos, nós vamos encontrar que essa diferença de potencial será positiva, porque o ponto A está mais próximo do polo positivo, que está mais ou menos nessa direção, né? Aqui no átrio, essa região estaria positiva em relação a esta região que está negativa. Então, o ponto A detecta um polo positivo e o ponto B detecta um ponto negativo. Então, A está positivo em relação a B. Nós encontramos aqui uma deflexão positiva durante esta excitação atrial. Se nós medirmos a diferença de potencial entre os pontos C e B, nós vamos encontrar que o ponto C também está positivo em relação ao ponto B, mas não tanto quanto o A em relação a B, devido à disposição do ponto C, que está um pouco desviado
do sentido do eixo de orientação, né, da propagação do potencial no átrio, de modo que ele pega uma concentração menor de cargas elétricas positivas. Ele detecta a diferença de potencial e essa diferença de potencial é positiva, C está positivo em relação a B, mas não tanto quanto na diferença AB. E por fim, medindo a diferença de potencial entre os pontos C e A, como o eixo de propagação do potencial de ação está ligeiramente inclinado em direção ao ponto C, nós vamos encontrar aqui uma maior concentração de carga elétrica positiva no ponto C, mas ainda menos do que na comparação com B. Então, C em relação a A está positivo, mas não tão positivo como C em relação a B, e ainda menos na comparação de A em relação a B. Portanto, a disposição dos eletrodos faz com que durante o registro deflexões de diferentes amplitudes sejam descritas. Ocorre que Wilhelm Einthoven, assim considerado o pai da eletrocardiografia, propôs 3 eletrodos para medirem a diferença de potencial elétrico a partir da superfície corporal. Esses 3 eletrodos estão representados exatamente por esses pontos A, B e C, de modo que ele propôs a medição entre ponto A e B, é o que fizemos aqui, entre os pontos C e B, é o que fizemos aqui, e entre os pontos C e A, é o que fizemos aqui. E essas combinações de diferenças de potencial aferidas aqui, nós chamamos de derivações. Wilhelm Einthoven propôs 3 derivações, que seriam estas 3 aqui, chamadas de derivações clássicas, ou derivações standard, né, que foi o padrão criado por Wilhelm Einthoven. Então, considerando este modelo criado por Wilhelm Einthoven, nós temos aqui ao centro o coração no tórax, e os eletrodos são dispostos formando um triângulo ao redor do coração. Esse triângulo é conhecido como triângulo de Einthoven, e esse triângulo, nos vértices desse triângulo, são dispostos os eletrodos, que são aqueles que nós observamos na figura anterior, de modo que nós medimos a diferença de potencial entre este ponto e este ponto, entre o braço esquerdo e o braço direito. Esta é uma derivação chamada de derivação 1, e veja que não é o registro da diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo, mas entre o braço esquerdo e o braço direito. Então, nós temos aqui a derivação 1. A derivação 2. Na derivação 2, nós medimos a diferença de potencial elétrico entre o pé esquerdo e o braço direito, e não o contrário. Então, nós temos aqui a derivação 2. E, finalmente, a derivação 3, em que nós medimos a diferença de potencial entre o pé esquerdo e o braço esquerdo, e não o contrário. Aqui você observa nesse desenho abaixo um registro de um batimento cardíaco completo, com todas as ondas do eletrocardiograma. E note que esta onda maior, essa onda mais alta, que nós vamos conhecer a seguir como onda R, ela representa a despolarização ventricular, notadamente do ventrículo esquerdo. E ela é maior na derivação 2, exatamente por causa da disposição dos eletrodos que estão colocados mais próximos do eixo médio de despolarização da musculatura ventricular. Então, como a propagação do potencial de ação
na musculatura ventricular tem uma orientação bastante próxima do eixo da derivação 2. Esta onda aparece maior na derivação 2 quando comparadas às outras derivações. Por exemplo, na derivação 1, a onda R, que é essa deflexão positiva, aqui, essa ondinha para cima, é menor do que esta. E que é também, na derivação 2, maior do que na derivação 3. Posteriormente, outros pesquisadores aprimoraram a técnica desenvolvida por Wilhelm Einthoven e criaram novas derivações. A derivação aqui expressa abaixo é a derivação unipolar aumentada. Derivação unipolar aumentada. Então, neste caso, o equipamento registra o potencial de um único ponto. Então, por exemplo, aqui nós temos a derivação unipolar aumentada do pé esquerdo, A da derivação, V do potencial e F do pé esquerdo. Então, nós temos aqui a derivação do pé esquerdo. Então, neste caso, o registro é feito apenas no pé esquerdo, mas não é possível medir o potencial de um único ponto se não compará-lo com um outro ponto. Então, o que o equipamento faz é estabelecer uma média elétrica entre os dois outros pontos, que é chamado de eletrodo central, e o equipamento mede a diferença entre o ponto do pé esquerdo em relação ao eletrodo central. E aí nós temos a derivação AVF. Aqui nós temos a derivação AVL, em que o equipamento mede o potencial no membro superior esquerdo. E assim, o equipamento mede este potencial em relação ao eletrodo central, que nesse caso passa a ser uma média elétrica entre os eletrodos dispostos no braço direito e no pé esquerdo. Então, nós temos aqui o potencial AVL, o potencial no braço esquerdo. E aqui a AVR, que é o potencial no braço direito. O equipamento mede o potencial neste ponto em relação ao eletrodo central, que neste caso passa a ser uma média elétrica entre estes outros dois pontos, do braço esquerdo e do pé esquerdo. Essa derivação unipolar, ela auxilia a refinar as informações colhidas pelo eletrocardiograma, tornando o exame mais completo. Posteriormente ainda, outras derivações unipolares foram desenvolvidas, e neste caso as derivações torácicas, ou também conhecidas como precordiais. Em humanos, essas derivações são 6, dispondo os eletrodos como aqui estão mencionados na figura. À direita do externo, temos o ponto 1, derivação 1, e depois à esquerda do externo e contornando toda a área precordial, nós temos os pontos das derivações V2 até V6. E assim é possível fazer uma observação mais detalhada do coração, como se fossem fotografias da atividade elétrica do coração sob diferentes ângulos, o que dá uma informação muito mais precisa, muito mais completa da atividade elétrica cardíaca. Aqui embaixo estão expressos os registros das derivações unipolares de membros, AVR, AVL e AVF, como foram mostradas na figura anterior. Em outras espécies também é possível fazer derivação unipolar torácica, derivação precordial, mas com um número menor de derivações, então foram padronizadas 4 derivações torácicas para
quadrúpedes, para cães e gatos e animais de grande porte. Então nós temos aqui um ponto de derivação precordial à direita do tórax e 3 pontos à esquerda do tórax, 2 efetivamente à esquerda, e este ponto V10 que fica sobre a coluna vertebral. Então, além das derivações clássicas, D1, D2 e D3, das derivações unipolares aumentadas, AVR, AVL e AVF, em medicina veterinária, nós contamos ainda com as derivações precordiais, que são 4, RV2, V2, V4 e V10. Bom, como são formadas as ondas? Quais são as ondas do eletrocardiograma e o que elas representam, como elas se desenvolvem ao longo de um registro de um eletrocardiograma completo? Veja, nessa figura nós temos aqui um cão que tem o seu registro eletrocardiográfico colhido, e observe que o coração no tórax do cão se apresenta de forma oblíqua em relação ao eixo longo do corpo dele. E veja que há 3 pontos dispostos ao redor do coração, no membro torácico direito, membro torácico esquerdo e o membro pélvico esquerdo. A figura aqui está errada, aqui está escrito direito, mas você sabe que obviamente esse é o lado esquerdo. Então nós temos aqui esses 3 pontos formando um triângulo ao redor do coração, que é exatamente o triângulo de Einthoven. Não se preocupe com a formação, o tamanho dos lados desse triângulo, que às vezes parece um triângulo equilátero, às vezes um triângulo escaleno ou de outro tipo. Mas o mais importante é formar um triângulo. Não importa se os membros estão juntos, se estão afastados, né? A proposta não é invalidada por essa disposição dos membros, essa disposição espacial dos membros. Basta que os pontos estejam aqui colocados. E por que isso? Porque a partir da atividade elétrica que acontece no coração, um campo elétrico se propaga por todo o tecido corporal, e nesse caso o tecido corporal se comporta como um volume condutor. Lembre-se que falamos um pouco atrás sobre a importância desse conceito, o conceito do volume condutor. Lembre que quando nós colocamos a bateria imersa na solução salina, a propagação da corrente elétrica aconteceu entre o ponto positivo, entre o polo positivo e o polo negativo, através da solução iônica, que funcionou como um fio condutor, mas mais precisamente como um volume condutor. Então, o nosso corpo é basicamente constituído de solução iônica, solução eletrolítica. Então, todo o nosso corpo é um volume condutor. Assim, quando uma área do coração se despolariza e apresenta uma diferença de potencial entre ela, a área despolarizada, e uma área em repouso, nós vamos encontrar então um dipolo elétrico, né? 2 polos, entre os quais haverá a propagação de corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai se propagar por meio deste volume condutor, que é o corpo. Neste caso aqui observado, nós vamos fazer o registro utilizando a derivação 2, proposta por Einthoven. A derivação 2 é tal que nós medimos a diferença de potencial entre o membro pélvico esquerdo, aqui novamente corrigindo, aqui é esquerdo, não é direito. Nós medimos a diferença de potencial entre o membro pélvico esquerdo e o membro torácico direito, ou pé esquerdo e braço direito. Então, é este registro que nós vamos usar aqui.
Tá? Nós não vamos fazer derivação 1, não vamos fazer derivação 3, não vamos fazer derivações unipolares aumentadas e nem precordiais. Neste caso aqui, neste modelo que está sendo apresentado nessa figura, nós estamos fazendo a derivação 2. Estamos medindo a diferença de potencial entre pé esquerdo e braço direito. É isso. Muito bem. O início da atividade elétrica cardíaca ocorre como expresso aqui no momento A. Então você vê que o átrio começa a se despolarizar a partir do nodo sinusal. Então toda essa região, essa borda lateral direita do átrio direito está despolarizada, enquanto o restante da musculatura atrial está em repouso, está, portanto, com carga elétrica positiva. Então vai surgir um polo negativo nessa região, enquanto todo o restante do átrio está positivo. Haverá, portanto, o surgimento de um dipolo. Um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. Isso vai fazer com que ocorra uma propagação de corrente elétrica do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, linhas de propagação de corrente elétrica, um campo elétrico vai se formar ao redor do coração e vai se irradiar por todo o corpo do animal. De modo que o eletrodo que estiver mais próximo deste ponto, mais próximo do nodo sinusal, vai detectar uma maior concentração de carga elétrica negativa. E o eletrodo que estiver na direção do campo elétrico mais próximo da musculatura, do restante da musculatura atrial, vai detectar um campo elétrico positivo. Então, embora o pé direito esteja mais distante do coração do que o braço esquerdo, o pé direito está numa região do campo elétrico em que se detecta uma maior concentração de carga elétrica positiva, na comparação com o braço esquerdo, em que está presente uma maior concentração de carga elétrica negativa. Então, mesmo com essa distância maior, nós vamos encontrar aqui no campo elétrico uma maior concentração de carga elétrica positiva no pé direito, porque ele está alinhado com este eixo de propagação do potencial de ação representado por este vetor. Então, aqui nessa região e por todo o corpo do animal, né, daqui e abaixo, como acontece aqui e abaixo, nós vamos encontrar carga elétrica positiva em maior concentração. Então, o ponto o eletrodo colocado no pé esquerdo do animal vai registrar carga elétrica positiva em relação ao braço direito. Então, pé esquerdo em relação ao braço direito detecta carga elétrica positiva. Então, isso vai resultar numa deflexão positiva, é o que assistimos aqui, acontecendo o registro da onda P do eletrocardiograma. Então, o que significa a onda P do eletrocardiograma, a primeira onda do eletrocardiograma? Ela representa a ativação elétrica da musculatura atrial. Então, temos aqui a onda P. Logo depois da primeira onda, da onda P, o potencial elétrico se propaga por meio do nódulo atrioventricular, por onde ele encontra uma certa resistência e um atraso na propagação acontece. Esse atraso faz com que, no decorrer deste tempo, entre a onda P e o início da próxima onda, ocorram intervalos sem registro de atividade elétrica. Então, existe uma linha aqui, né? Uma linha de base, né? Sem atividade elétrica, que separa a primeira onda, a onda P, que representa a excitação atrial,
da próxima onda, que pertence a um complexo de ondas, que é este, que é o complexo QRS, que representa a atividade elétrica ventricular, iniciando pela onda Q. Então, por um momento, nenhuma atividade elétrica vai ser registrada até que o potencial de ação alcance o septo interventricular. Importante lembrar que o caminho por onde o potencial de ação percorre a musculatura ventricular segue o subendocárdio. Então, o feixe de His, que atravessa esse tecido isolante entre a musculatura atrial e a musculatura ventricular. O feixe de His atravessa este esqueleto fibroso do coração e, chegando ao septo interventricular, o feixe de His se divide em dois ramos. Um ramo direito, que está aqui, e um ramo esquerdo, aqui, cada um responsável pela propagação do estímulo para o ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo, respectivamente. Ocorre que a excitação da face esquerda do septo interventricular é mais rápida, é mais precoce do que a excitação da face direita do septo interventricular, do que resulta uma despolarização antecipada da face esquerda do septo interventricular em relação à face direita do septo interventricular. Portanto, o lado direito do septo interventricular fica com carga negativa e o lado direito do septo interventricular, que está em repouso ainda, apresenta carga elétrica positiva. Nós vamos encontrar então um dipolo em que o polo negativo está à esquerda, aqui, e o polo positivo está à direita. Mas neste eixo de orientação oblíquo, né, como essa movimentação do laser que estou fazendo aqui indica, então nós temos a propagação desse potencial de ação da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a orientação desse potencial de ação, dessa propagação, é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Portanto, ele é basicamente oposto ao eixo formado pelos pontos do pé esquerdo e do braço direito, de modo que o membro anterior direito estará mais perto do polo positivo e o membro posterior esquerdo, o pé esquerdo, estará mais próximo do polo negativo. Como nós fazemos a medida da diferença de potencial entre pé esquerdo e braço direito, teremos que o pé esquerdo acusará uma carga elétrica negativa. Portanto, uma deflexão negativa. É o que aparece aqui na onda Q, uma deflexão negativa. Então, a onda Q é resultado da despolarização do septo interventricular. Logo a seguir, continuando a propagação do potencial de ação por meio das fibras de Purkinje, seguindo esse trajeto subendocárdico, e a partir daqui a propagação segue em direção às paredes externas dos ventrículos esquerdo e direito, nós vamos encontrar que na figura C, né, nós vamos encontrar que o potencial de ação está se propagando de dentro para fora ao longo de toda a musculatura ventricular, tanto da musculatura ventricular esquerda quanto da musculatura ventricular direita. Porém,
a musculatura ventricular esquerda é muito mais desenvolvida, ela é muito mais forte, né? O ventrículo esquerdo trabalha contra uma resistência muito maior, que é a resistência periférica total. Então ele é mais desenvolvido, portanto acaba contribuindo para a formação de um dipolo mais forte. Então veja que essas setinhas que aparecem aqui representam pequenos dipolos representados por cada segmento, cada trecho da musculatura ventricular que se despolariza. Se nós somarmos esses vetores que representam os pequenos dipolos que se formam com a excitação ventricular, nós teremos um vetor soma, que é este que está em negrito, e que aponta no sentido da direita para a esquerda e de cima para baixo. E veja, a cabeça do vetor tem o polo positivo, a cauda do vetor tem o polo negativo. Como este vetor tem uma orientação muito próxima do eixo formado pelos pontos dispostos no pé esquerdo e no braço direito, o pé esquerdo vai registrar um potencial elétrico positivo muito forte na comparação com o braço direito, resultando numa grande onda, numa grande deflexão positiva, que é o resultado da despolarização ventricular, especialmente com a contribuição maior, com uma maior parcela de contribuição da musculatura ventricular esquerda. A direita também contribuiu, mas a esquerda é predominante. Então, este eixo acaba tendo uma orientação mais próxima daquela produzida pela despolarização da musculatura do ventrículo esquerdo. Então, nós temos aqui a onda R. A última área dos ventrículos a ser despolarizada é o ventrículo direito. E o ventrículo, a propagação do potencial de ação no ventrículo direito segue essa orientação aqui apresentada por este eixo, né, por este vetor, que é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então nós temos aqui um pequeno dipolo que se forma ao final da despolarização ventricular, com a carga elétrica negativa voltada para a esquerda e a carga elétrica positiva nesse dipolo voltada para a direita. Então nós temos aqui um polo negativo à esquerda e um polo positivo à direita, com esta orientação. Isso vai fazer com que o pé esquerdo encontre maior concentração de carga elétrica negativa do que o braço direito, que encontra maior concentração de carga positiva. Como nós estamos aferindo a diferença de potencial entre pé esquerdo e braço direito, nós vamos ter uma diferença de potencial negativa, portanto uma deflexão negativa é a onda S. E é uma pequena deflexão porque é um dipolo de baixa intensidade, se comparado com aquele produzido pela despolarização ventricular inicial, que é a onda R. Então nós temos aqui a onda S, que representa principalmente a despolarização do ventrículo direito. Finalmente, temos aqui a repolarização ventricular. Na repolarização ventricular, curiosamente, o sentido de propagação da onda de repolarização é inverso ao da despolarização. Então, a despolarização acontece de dentro para fora, seguindo a disposição das fibras de Purkinje que se dispõe no subendocárdio. E aí o subendocárdio é a primeira região a ser despolarizada, e o subepicárdio é a última região a ser despolarizada. Então, a propagação do potencial é de dentro para fora. No entanto,
durante a repolarização, ao invés da repolarização também seguir de dentro para fora, de modo que a primeira região a ser despolarizada fosse a primeira a ser repolarizada, acontece justamente o contrário. Então, a primeira região dos ventrículos a ser repolarizada é justamente a região externa. Então, a face externa do ventrículo, novamente, fica positiva, como aconteceu aqui. Então, essa região fica positiva, enquanto que a face interna permanece despolarizada, portanto, com carga elétrica negativa. E a propagação avança, a propagação da repolarização avança de fora para dentro, tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito. E de novo, como o ventrículo esquerdo é mais robusto, ele forma dipolos mais intensos, de modo que quando somamos os vetores que indicam o sentido de propagação da repolarização, teremos um vetor soma mais significativo que aponta de baixo para cima, da esquerda para a direita, em que o polo positivo está à esquerda, porque é a primeira região a ser repolarizada, e o polo negativo está à direita, que é a região que ainda está excitada. Então, nós temos aqui que o pé direito, o pé esquerdo, em relação ao braço direito, pé esquerdo em relação ao braço direito, o pé esquerdo colherá mais cargas positivas. Então, teremos uma deflexão positiva novamente. É a onda T, a onda de repolarização ventricular. Não é uma onda tão grande quanto a onda R, porque a repolarização é um fenômeno que não tem a mesma velocidade, a mesma característica de propagação que acontece na despolarização. Então é uma onda positiva, uma deflexão positiva, porém com intensidade normalmente menor. E assim temos as 5 ondas do eletrocardiograma. Onda P, despolarização atrial. Onda Q, despolarização do septo interventricular. Onda R, despolarização das paredes livres ventriculares, sobretudo marcada pela maior intensidade da despolarização do ventrículo esquerdo. A onda S, despolarização do ventrículo direito. E a onda T, a repolarização ventricular. Então, novamente aqui, despolarização atrial, temos a onda P. Veja que o eletrodo explorador, como está aqui, o eletrodo positivo, que é o eletrodo explorador, nós vamos fazer a diferença de potencial entre este ponto e este ponto, né? Portanto, derivação 2. Então, quando o potencial de ação se propaga nesse sentido, na musculatura atrial, registramos a onda P. Logo depois, esse potencial enfrenta uma grande resistência, a corrente elétrica encontra uma grande resistência na passagem pelo nó do átrio ventricular, portanto, ocorre um atraso nessa propagação, nessa chegada do potencial aos ventrículos. Quando esse potencial chega aos ventrículos, a primeira área a se despolarizar é o septo interventricular, gerando a onda Q. A seguir, ocorre a despolarização das paredes ventriculares, sobretudo com um peso elétrico maior do ventrículo esquerdo. Nós observamos aqui a onda R. E depois a onda S como resultado da despolarização do ventrículo direito. E por fim, a onda T, que é a onda de repolarização. Veja, aqui temos um registro de um eletrocardiograma com as 5 ondas. Onda P, a onda Q, que mal aparece, onda R, a onda S,
também não muito visível, e aqui a onda T. Bom, a visibilidade dessas ondas, a onda Q e a onda S, depende de vários fatores. Depende da derivação, depende do coração propriamente dito, se há hipertrofia ou não. Neste momento não vamos entrar nesses detalhes, mas o que eu quero te mostrar é que o registro eletrocardiográfico é feito sobre uma escala, tanto em registros impressos, aquele que é feito sobre um papel, quanto na própria tela, no próprio monitor do computador. Então, é padrão que o registro seja feito sobre uma escala milimétrica. Então, aqui nós temos um registro de um eletrocardiográfico, de um exame eletrocardiográfico de um cão, né? Neste caso aqui, o coração dele está batendo a uma frequência de 65 batimentos por minuto, e a velocidade com que esse registro é feito é de 25 milímetros por segundo. Bem, o que significa isso, velocidade? Você vê que naqueles registros a onda caminha a uma certa velocidade e vai descrevendo, né, esses registros. Por padrão, a velocidade com que esse registro é feito é de 25 milímetros por segundo ou de 50 milímetros por segundo. Então, neste caso, quando ela é feita assim, veja, cada 4 quadradinhos maiores deste aqui tem uma aresta de 1 centímetro. E neste caso, cada 1 centímetro de altura corresponde a 1 milivolt. Então, uma onda como esta daqui, a onda R, ela tem 3 quadradinhos de altura, ela tem 1,5 milivolt de intensidade. Então, nós temos valores de referência para as diferentes espécies e vamos considerar, por exemplo, que uma onda R acima de 1,5 milivolt de altura indique algum tipo de problema, por exemplo, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, nós podemos mensurar esta onda, considerando o tamanho, né, tendo como referência esses quadradinhos e sabendo que 2 quadradinhos medem 1 milivolt. Então, se essa onda excede este valor de referência, isso traz uma informação para nós que ajuda a esclarecer o que se passa com o coração no exame eletrocardiográfico. O objetivo dessa nossa conversa não é fazer interpretação do eletrocardiograma, isso já é um assunto mais avançado e que ficará para um outro momento, mas esta já é uma informação importante. Por outro lado, no eixo horizontal, cada centímetro desses quadradinhos, né, vai trazer uma informação para nós também. Deixa eu colocar aqui neste outro registro para ficar mais claro. Então veja que a velocidade padrão do papel é de 25 ou de 50 milímetros por segundo. Neste eixo nós temos a voltagem e neste eixo nós temos o tempo. Então, se nós pegarmos aqui, cada quadradinho deste tem meio centímetro. Nós estávamos vendo na figura anterior, né? 2 quadradinhos de altura tem 1 centímetro, um quadradinho tem meio centímetro. Então, cada meio centímetro de altura tem meio milivolt. Isto em sensibilidade normal. Só um esclarecimento. No registro eletrocardiográfico, no aparelho, no eletrocardiograma, nós podemos modificar estes valores ajustando o que nós chamamos de sensibilidade, de modo que nós podemos mudar esta escala de maneira que
cada meio centímetro possa valer 1 milivolt ou possa valer 0,25 milivolt, para finalidades específicas que neste momento não vem ao caso. No eixo horizontal, cada meio centímetro corresponde a 0,1 segundo se a velocidade de propagação for de 50 milímetros por segundo, ou 0,2 segundo se a velocidade de propagação for de 25 milímetros por segundo. Qual é o significado disso? Bom, uma vez que conheçamos esta escala, nós podemos medir quanto tempo dura cada um desses eventos, cada dessas deflexões, e isso pode nos trazer informações muito valiosas, dando conta do tempo necessário para a ativação atrial, para a ativação ventricular, né? A intensidade da ativação e assim sucessivamente, compondo um painel de informações que vai ser relevante para um diagnóstico mais preciso. Então veja ainda que nessa escala milimétrica, cada quadradinho deste daqui ainda é formado por subdivisões, e essas subdivisões também têm um valor na escala que nos vai permitir medir quanto tempo cada uma dessas deflexões durou com bastante precisão, trazendo informações relevantes para o diagnóstico. Então é isto, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.